Então eu anotei aqui 3 boas práticas para você ter em rotinas de Dynamo Heavy, tá? Se você está começando, cara, começa do jeito certo. Você é arquiteto, você é arquiteta, você é engenheira, começa do jeito certo, beleza? Primeira boa prática, padronização dos grupos do Dynamo. Então a gente consegue, quando a gente tem vários nodes, a gente consegue agrupá-los em caixinhas grandes que a gente chama de grupos. E aí a gente consegue, eu juntamente com o Ricardo, a gente criou, na época que eu trabalhava com ele, a gente criou uma padronização de cores para cada elemento. Então isso é uma coisa que está lá no meu Instagram, e enfim, independente de onde você está vendo isso aqui, eu vou tentar deixar aqui um link para essas padronizações, beleza? Que a gente usa. Se você não quiser usar a nossa, você pode criar uma sua, tá? Então cria uma sua padronizando os nodes. Caramba, os nodes que são de inputs, os nodes que são de dados, os nodes que estão criando a geometria, enfim, padroniza, cara. Padroniza, porque isso aí vai te ajudar demais. Quando tu bater o olho numa rotina grande, tu já sabe o que é que, mais ou menos ali, o que é que tá rolando. Então, primeira dica é essa. Segunda dica, use code blocks. Então, às vezes, eu não sei se você sabe, mas a grande maioria dos nodes, quase todos os nodes, nós podemos utilizar a caixinha deles fora, no nosso ambiente do Dynamo, e nós podemos utilizar aquela função dentro do code block, que é aquela caixinha lá que a gente consegue escrever coisas dentro, né? Falando de uma forma bem leiga. Então, você consegue usar as funções do Dynamo dentro do code block de forma textual. E aí você utiliza uma linguagem chamada Design Script, e aí você consegue ser muito mais eficiente com suas rotinas. Agora, claro, se você é uma pessoa que você está começando, eu não aconselho você a utilizar muito o code block, porque você precisa entender o que é que está rolando ali na frente. E como o Dynamo ele tem uma pegada muito visual, tem gente que no começo entende melhor com as caixinhas ali, conectando os fios. Então, assim, vai utilizando para umas partes. Eu aconselho você a utilizar para algumas partes da sua rotina. E aí depois, quando você vê, você vai realmente fazer talvez uma rotina inteira dentro do code block, dependendo da complexidade da rotina e do que você queira fazer. Mas seja inteligente com code blocks, utilize os code blocks. E o terceiro, eu acho que é o mais importante daqui, porque é uma coisa que eu vejo muita galera errar, tá? Se ligue no lacing e nos níveis das listas, tá? Então o que é que acontece? Tem gente que, por exemplo, um node de criar pontos no Dynamo. Você pode criar um ponto com ele, ou você pode criar milhares de pontos, desde que você saiba trabalhar com os níveis das listas e o lacing, né? Que são duas coisas aí totalmente enraizadas. Então, assim, quando você sabe gerenciar os inputs, sabe gerenciar listas, e sabe gerenciar como os nodes vão trabalhar e interpretar essas listas, você consegue ser muito mais produtivo. Então, quando você pega uma rotina que você vê que você quer criar, por exemplo, 5 pontos, e aí você sai copiando o node dos pontos, cara, isso é uma merda, cara. Quando você vê que você está tendo que copiar muitas vezes, é porque alguma coisa precisa mudar. E você não está utilizando bem a questão do lacing e dos níveis das listas, beleza? Então se liga nessas dicas.